gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos. Anísio. JP. Estamos aqui para falar do filme que com certeza foi a polêmica do último final de semana. Falamos de Defensores, que foi a polêmica do outro final de semana. E veja só, Netflix, mais uma vez... Tá que tá. Tá querendo polemizar, não tem jeito. Vamos falar de... Death Note. Adaptação, versão, por assim, não é nem adaptação, uma versão nova, por assim dizer, do anime e do mangá, O mangá é a obra original. né, do mangá lá, que foi sucesso no Japão, a galera pirou, O mundo inteiro. era incrível, todo mundo viu, já teve 3 adaptações japonesas, live action no caso, né, que é o caso dessa adaptação, e essa é a primeira adaptação americana. Não acontece no Japão, acontece em Seattle. Não temos japoneses, quer dizer, tem um ou outro lá, mas não tem a relevância que deveria ter. E é isso. Sinopse? Por favor. Agora vai ser breve. Quer ver? Temos o jovem Light, que é um menino bobão que está lá sentado numa arquibancada do seu colégio e cai no colo dele um caderno, Death Note, com uma porrada de instruções do que tem que fazer. Escreveu o nome lá da pessoa, mentalizou, pum, morreu. É isso. É isso aí. É isso aí. E vem acompanhado, quando assim que você pega o caderno, você escreve, vem acompanhado aí, você ganha um amiguinho de encosto, que é um demônio. Shinigami. Um Shinigami, que é um Que é o demônio. Deus da morte lá. Que é o nosso amigo Ryuki. Acho que pra entender o filme só precisa disso mesmo. Basicamente Mais que isso. isso. Cara, há 2 avaliações para esse filme. Isso. 2. Se você já acompanhou ou o mangá ou assistiu o anime, ou se você não conhece nada desse mundo. Isso. Então você vai ter 2 visões aí em relação ao filme. Então assim, E eu acho que é importante a gente falar das duas. é super importante. Se você não tiver assistido ainda nenhum dos dois, comece pelo filme. Porque se você começar pelo anime, você vai se decepcionar muito. Porque realmente não foi nenhuma adaptação, cara. Ele foi baseado. Então tem muita coisa que fugiu daquilo que seria realmente o Death Note. Né? Para mim, o que salva do filme, para quem acompanhou o anime, tá no Netflix, aproveita que tá lá, é muito bom. É excelente. Foi o... Qual é o nome do ator, gente? O cara que faz o Ryuk? O Defoe? William Dafoe. William Dafoe. Eu acho que ele é a grande salvação do Death Note para quem acompanhou o anime, porque o restante realmente é triste de se ver, infelizmente. A maneira como as mortes acontecem, a namorada do Light que já sabe dele ter o caderno. Então a coisa vai desandando de um jeito que você fala, meu Deus, mas isso aqui não é Death Note. E ela é meio sociopata, assim, né? Ela tem uma cara de louca. Ela quer ver a desgraça acontecendo. Eu acho que é uma personagem que é bem diferente do material original, que eu acho que teria até um potencial para ser uma coisa legal, assim, se ela fosse bem trabalhada. E ela tá num filme muito legal, que é o Dois Caras Legais, né? Ela é a atriz que some. Então eu acho que é uma personagem que poderia dar certo, mas eles tentaram inventar algumas coisas que poderiam até dar certo. Né? Se você visse, né, as notícias que saíram antes, você já percebe, né? Você vê que são coisas que eles colocaram que poderia dar certo, mas dar certo entre poder e dar certo de fato, às vezes é um caminho muito árduo. E tem um abismo, né? Tem um abismo. Sim. Eu acho que destaque fica pro Elo, que é o investigador, o mais fudido lá, que é interpretado pelo cara que eu vou botar o nome aqui embaixo, que eu esqueci o nome dele. Keith Stanfield, Uma pessoa que fez preparada. que fez o Get Out. Exatamente. Ele é um cara muito expressivo, isso é um elogio a Get Out, porque todos os atores que estão lá são muito expressivos e ele é um desses que consegue se expressar muito bem com os olhos. E como boa parte do filme ele está escondido com a máscara, no olhar dele tu sente muita coisa. Ele traz uma carga dramática pro filme que o restante do elenco não traz. Não tem. Não é bem desenvolvido. Ele consegue fazer um personagem um pouco mais peculiar, um pouco mais diferenciado e que tu não julga ruim. O fato dele sentar como ele senta, andar como ele anda, falar como ele fala, coisa e tal. O esquema dos doces. O esquema dos doces. Eu acho ele muito bom. Assim, dentro de um filme que é de mediano para baixo, de mediano para esquecível, ele é o grande destaque porque ele realmente é um grande ator. E temos o William Dafoe fazendo a captura de movimentos e impressão da voz, que ficou muito bom, mas é um personagem que era para ele. Né? Eu não consigo pensar em outro ator fazendo, porque ele tem as expressões,
aquele sorriso maluco dele. Quando anunciaram ele, cara, eu como o Ryuki, né, que é o Shinigami, o demônio que acompanha o personagem principal, eu fiquei muito animado, assim. Sim, né? sim. Fiquei com eu já elevei a expectativa um pouco, assim. Eu queria só dizer, assim, que eu li metade do mangá e eu assisti todo o anime. Eu li metade do mangá porque eu não gostei muito. Eu tenho que assumir, falar aqui a verdade. Claro. Eu acho que na metade pra lá acontece uma coisa com ele, não vou dar spoilers aqui do mangá ou do anime, porque o anime é muito fiel ao mangá. E daí cai muito a série. Né? E eu já acho assim, eu não sou um grande fã, apesar de ter visto esses dois materiais, eu não sou um grande fã, Sim. como a maioria das pessoas que consumiu esses dois produtos. Né? Eu tenho várias críticas, assim, eu acho que tem muitas soluções que são tiradas do nada, é muito forçado algumas situações, mas essas duas obras, o mangá e o anime, eles não falam só disso, só de investigação policial, só de matar, ele fala de luta de classes, ele fala de preconceito, fala de muita coisa. E, cara, o filme, ele nem arranha isso. O filme nem arranha isso. Não. Vocês estão falando de duas formas de avaliar o filme. Eu até concordo que tem duas formas de avaliar o filme, mas o resultado é o mesmo. Assim. Eu não indico esse filme pra absolutamente ninguém. Assim. Eu acho que ele não funciona nem como uma adaptação, nem como um filme solto, assim, pra você ver. É um filme totalmente corrido, ele fica tropeçando nele o tempo inteiro. Né? Os personagens, assim, o material original, ele fala muito sobre a inteligência dos personagens. Um jogo de gato e rato, de xadrez ali, que é interessante, te prende na maior parte do tempo. E, cara, no filme, a inteligência dos personagens ela só aparece quando é conveniente pro filme. Sim. Né? Em boa parte, tanto o Light como até o Eren, em alguns certos momentos, eles têm atitudes burras, assim mesmo. Sim, sabe? Sem pensar, na base da paixão, enquanto isso nos quadrinhos e nem no anime tem. Né? Os caras são totalmente frios, uma coisa que é um jogo legal de ver. Sim, sabe? E nesse não, é só de vez em quando que acontece e assim, é rápido. Né? Chega lá, começa a fazer a coisa, já vem o Kira, que Kira é você. Kira esse que já começa a fazer deduções bizarras, que já são bizarras nos quadrinhos e são bem trabalhadas, mas são bizarras. E aqui não são bem trabalhadas, o que torna a coisa mais bizarra ainda. E daí você ainda coloca outros elementos que eles colocaram nessa versão, que é, por exemplo, um romance adolescente, que não tem e não funciona. Não empolga. Não tem empolga. química, não é bem trabalhado, não vai pra lugar nenhum. Tem um baile, velho, de festa. Não. Tem um baile de inverno tradicional dos Estados Unidos que... Não encaixa, mas do contrário do que o Marcos falou, eu não achei que a atuação do cara que fez o L foi tão extraordinária, mas é pelo nível do filme, ela se destaca em relação aos outros. Sim. Eu gostei da atuação dele até certo ponto, porque até certo ponto o roteiro favorece ali o L, mas depois de um tempo ele também entra numa coisa... O personagem fica estranho, não é porque ele diferencia a partir do momento ele diferencia da obra original, não, mas é porque ele realmente... Não conversa como ele termina o filme com como ele começa, assim. Não conversa os dois personagens. Sim. Sabe? Fica muito estranho. Eu acho que foi um puta material desperdiçado, porque tu tem um ótimo diretor, eu gosto muito dele, fez VHS, o Hóspede. Você é o próximo. Se não me engano. Fez o Bruxa de Blair, né, esse último, que eu acho legal. Ele é bom. Ele é um bom diretor. E tu vê ele sendo desperdiçado. O gurizinho que faz o Light, ele... é meio teenager, então ele fez aquele A Culpa das Estrelas e tal. Poderia ser alguma coisa. Sim, poderia E, cara, foi um filme que eu vi em 2 etapas. Eu assisti também. Eu não consegui assistir de uma vez. Eu parei e assisti o resto no outro dia. Não aguentei. Eu assisti numa só. E eu assisti ele, tipo, olhando pro celular, esperando o tempo tentar passar mais rápido, porque não é uma tortura. Não achei torturante. Não foi Transformers. Ele é rapidinho. Você esquece. Não foi Transformers pra mim. Mas é um filme que eu já esqueci tudo, assim, porque ele é muito raso. Ele é muito ruim, sabe? Então, cara, hoje não tem nem muito pra gente ir. Nota. 2 notas, por favor. Uma nota pra quem assistiu o anime e ainda não teve coragem de assistir, e uma nota pra quem não assistiu nada e esse filme pipocou ali, vou dar play. Beleza? Beleza. Quem é que quer começar dando as notas? Vai, JP, você. Bom, como pra mim o resultado é o mesmo, porque assim, pra mim realmente não funciona pra ninguém. Pra Era nenhum assim. Então assim, eu vou dar uma nota que eu acho... eu acho que não tem diferença pra mim, assim, realmente. Eu acho que não vai fazer diferença alguma você ter visto ou não, é um filme ruim, ponto, assim. Eu vou dar nota 3, eu acho que ele vale pelo...
eu acho que o Ryuk, o demônio que é feito pelo William Dafoe, ele foi legal. Ele foi, eu acho que como tinha que ser. Né? Você via que talvez tivesse uma dificuldade de computação gráfica, então ele fica meio nas sombras. Então, e isso funcionou. Ele funciona se ele fosse feito de uma forma mais com... Né? Porque até ele fica meio estranho, Sim, tem um sim. senso de humor meio bizarro às vezes. Isso ele também tem nos quadrinhos, mas no filme eu acho que ficou mais meio sem sentido. Assim. Então, nota 3, porque eu acho que não é muita coisa que você salva ali, não. Cara. Seguindo a linha que o João Paulo falou, por carregar o nome Death Note, realmente, ele tem uma responsabilidade muito grande por isso. Então é nota 3. O Ryuk se destaca, enfim, e você tem um L ali que se destaca um pouquinho em comparação aos outros que são muito ruins. Fato. Pra quem não assistiu o filme... O anime... Pra quem não assistiu o anime, desculpa, talvez o filme, ele dá pra assistir. Dá uma nota 5 pra ele, pra quem não acompanhou o anime. Não, acho que Dá pra assistir, mas é melhor não, talvez. não sei, mas dá pra assistir. Cara, eu vou ser sucinto. Pra quem curtiu o anime e o mangá, nota 0. Não assista. Não faça isso contigo mesmo. Fica com a boa lembrança do que já viu. Pra quem não assistiu absolutamente nada, ligou a Netflix, sem querer, apertou a barra de espaço, deu play, nota 3. Tu não vai conseguir tirar isso da tua vida. Assistir Death Note. Que merda. Porque é ruim. É ruim. Tem que falar, é ruim. É ruim pra caralho. É muito ruim. Se puder, não veja. Muito ruim. Sabe? Sai logo do catálogo da Netflix, essa porra. É isso? Sim. É isso aí. Puta que pariu. Desespero, velho. Feito, gurizada medonho. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente até aqui. Beijo, abraço, tchau e fui. Tchau. Tchau, Israel. Cláudia. Tchau, Israel. Tchau, Cláudia. E me ajuda a Netflix. Hashtag me ajuda Netflix. Ô, Netflix, tem que dar assinatura pra gente ter assistido essa bomba aí. Sacanagem.